merda! Estamos começando mais um Papo Livre, hoje para discutir o segundo turno da eleição para presidente. Estamos aí aproximadamente uma semana da eleição, do pleito, né? Então ainda há uma incógnita, né? A gente ainda não sabe quem será o presidente, se Dilma ou Aécio. Em princípio, os principais institutos de pesquisa estão colocando o que eles chamam de empate técnico, mas com o Aécio 2 pontos à frente de Dilma. Mas os resultados das pesquisas são muito díspares, né? Há institutos que colocam o Aécio até com 17% à frente de Dilma. E o Vox Populi colocou Dilma 1% à frente de Aécio. Então, será que a gente consegue confiar ainda nas pesquisas? O erro do resultado do primeiro turno foi gritante, né? Todos esperávamos que Marina iria para o segundo turno e, de repente, a Aécio surgiu com uma votação bastante expressiva e muito acima até do que a boca de urna dizia, né? Então, estamos diante de uma eleição muito atípica. E então fica a discussão, né? Agora, nesse momento em que falta tão pouco tempo para a eleição, até que ponto o marketing utilizado pelo PT, como foi utilizado no primeiro turno, tentando destruir a reputação de Marina e que deu certo, e agora o PT continua usando essa mesma estratégia de trabalhando muito com leviandades, mentiras, para destruir a reputação de Aécio Neves. Será que agora, nesse momento, esse discurso, essa forma de se fazer campanha ainda cola? O eleitor ainda acredita nisso? O que você acha, Diego? Bom, mais uma vez, aí falando das eleições, sim, de fato foi uma surpresa muito grande o Aécio ter passado para o segundo turno. Acho que ninguém esperava, eu pelo menos não esperava. A Marina era a pessoa que disputaria com a Dilma no segundo turno, e foi uma surpresa não só por ele ter passado para o segundo turno, mas da forma que ele passou, né? Com o percentual que ele chegou ao segundo turno aí. E de fato, o que você falou agora é uma verdade, porque quem tirou a Marina do segundo turno foi o PT, né? No sentido de que eles acabaram com ela, e isso não tem como discordar disso, é uma verdade, né? Então eles inventaram tantas coisas sobre ela, e tudo improcedente. Sim, tudo mentira mesmo. Tudo Vamos mentira. usar a palavra correta. Tudo mentira. Até na edição passada aqui do Papo Livre eu usei o termo stalinista, né? Inclusive tem aí pessoas, jornalistas, usando o termo nazi-petista, né? Porque era o que fazia a publicidade do Hitler, né? Do Hitler, sim. O Goebbels, né? Então ele marcava tanto em cima de uma mentira até que ela se tornasse verdade, né? E foi o que aconteceu. Eles convenceram a população de que ela ia cair. Pode concluir. Ok, no próximo bloco a gente continua com essa situação. Estamos de volta aqui com o Papo Livre, e a questão que a gente está abordando em princípio é se essa estratégia de marketing do PT de difamação, de calúnia, se ela vai funcionar agora no segundo turno com a Aécio, né? Então, o Diego estava falando, eu interrompi, prossiga, Diego, completa a tua... Sim, eu dizia que o marketing sujo do PT funciona muito bem com a Marina Silva no primeiro turno, e eles estão fazendo com a Aécio agora no segundo turno. Começaram já, o alvo é ele agora, e eu não acredito que até agora tenha dado certo, porque você vê as pesquisas, elas apontaram... Está mantendo. Está mantendo. Então você vê, a pesquisa apontou uma coisa há um tempo atrás, e agora que ele começou a ser alvo dos ataques dela, eu não estou dizendo que ele não ataca a Dilma, ele também ataca, porque... bem menos, né? É o jogo, mas bem menos. Porque assim, mas ele ataca com as coisas que estão acontecendo, são as verdades, são as coisas que estão aí. Ela ataca em cima de um monte de coisa, ela vai atacando e sem comprometimento nenhum com a verdade. Assistindo ao programa, né, eleitoral, eu vejo assim, dos 10 minutos que cada um tem,
Dilma usa 80% para falar mal do Aécio e PSDB e apenas 20% para falar de programa de governo. O Aécio é o contrário, 80% ele fala de programa de governo e 20% são críticas. O que você acha, Carlos, a esse respeito? Olha, vocês têm razão em ficar preocupado com isso, mas em marketing político tem um fenômeno interessante que eu acho que está acontecendo em relação ao Aécio. Quando você tem um candidato como a nossa presidenta, que insiste em desqualificar os outros, começa a cheirar que isso é uma estratégia suja mesmo, em que não existe verdade por trás disso. E a vítima pode até se beneficiar disso, porque a população começa a entender que eles não têm proposta, o que eles têm é um monte de estratégia de terrorismo para desqualificar os outros. Como bem lembrou aqui no programa já, o cara tem proposta, gente. Ele vai para a TV falando dos projetos de governo. Ela só vai com ataque. Então nós temos aí uma coisa muito perigosa, inclusive, que é tentar dividir o Brasil, que é o que o PT tem feito, e, no meu entender, a coisa mais perigosa ainda, mais perigosa do que se o PT permanecer no poder. Sim, inclusive eu vi, circulou na internet aí um vídeo que parece que foi excluído, né, foi excluído do YouTube, que tinha um nordestino que é luthier de instrumentos, assim, músico, né, como nós aí e tal, e ele falando que isso daí é um absurdo, essa coisa de dividir o norte e nordeste do sul e sudeste do país, que não é assim, que ele é nordestino, mas ele não vota na Dilma e no PT, e criticou o Lula, enfim. Foi excluído o vídeo do cara do YouTube, quer dizer, rolou uma censura em cima do cara, porque o cara estava falando mal da Dilma e do Lula. Então, realmente, eu acho que existe esse absurdo mesmo, essa guerra entre classes e cores e raças que eles tentam promover, mas eu não sei, acho que o povo não está mais caindo nela, eu espero que não, né? O que você acha? Então, foi falado uma coisa aqui muito importante sobre o Aécio, porque o Aécio, ele nos debates, se você reparar, ele sempre tenta levar para frente, né? Para frente. Ou quando ele ataca, é sempre das coisas atuais. A Dilma, por outro lado, ela insiste em falar da era FHC, já faz mais de 12 anos e tal. Porque faz há 20 anos, na verdade, né? Quer dizer, é coisa que a gente não lembra mais, né? Então você pode falar qualquer coisa. Pois é. Que você vai falar, puxa, mas será que é isso mesmo? E com relação a essa briga que você falou, é uma coisa muito interessante, que inclusive fizeram isso com o FHC agora, que ele deu uma declaração, não sei, sei lá, rolou aí na internet, que quem vota na Dilma é mal informado, e aí eles fizeram isso virar uma guerra, cara, contra Norte e Sul, no país, incrível, assim. E de fato, cara, porque assim, quando a Dilma atacou a Marina tanto, até o ponto de derrubá-la daí dar o segundo turno, foi em cima de mentira. Falaram que ela ia acabar com a Bolsa Família, falaram que ela ia tirar dinheiro da educação, enfim. E quem acredita nisso é mal informado. Sim. Isso é uma verdade, entende? Não é uma questão de preconceito com quem vota na Dilma. Não é chamar de burro. Claro que não. Né? Claro que não. A pessoa não tem acesso, às vezes, até à informação. Exatamente isso. Porque aqui nós temos a internet, nós temos acesso a jornais e tal, que o cara, às vezes, lá no lugar onde ele vive, ele não tem acesso a isso, né? Fala aí, Carlos. Não vamos esquecer que esses mal informados, grande parte da população que não tem esse acesso às mídias, como você falou, principalmente as mídias sociais, e onde os correligionários do PT atuam diretamente fazendo a fofoca. Então eles só recebem as mentiras, eles não recebem o lado da verdade. É isso talvez que esteja sustentando ainda a pontuação da nossa presidenta, porque esse povo não tem tempo de checar se aquilo é mentira ou não. Por outro lado, os ataques dela na TV para coisas do passado são muito temerários, porque ninguém vai se lembrar disso. E isso vai cair no terreno da mentira com certeza. Então ela está se desgastando demais, ao contrário do outro candidato, quando ele fala de projetos daqui para frente, quando ele fala de propostas. Então eu acho que nós teremos um segundo turno ainda muito equilibrado,
mas muito provavelmente o Brasil precisa de uma alternativa de poder mesmo. Bom, no próximo bloco então nós vamos falar um pouquinho do debate que rolou na Band aí. Prosseguindo aí com o nosso Papo Livre de hoje, correu aí pelas redes sociais uma imagem que eu fiquei bastante assustado de ver. Assim, né? A Dilma usou ponto eletrônico durante um debate. Né? Primeiro, eu acho que isso devia ser até proibido, porque ali você está, cada um por si, né? Não que você não possa ter orientação de assessores ou de marqueteiros, mas isso nos intervalos, né? E não durante a fala, né? Então ficou muito nítido ali que ela tinha os sinais que quando ela tinha alguma dúvida ela coçava a orelha, né? E ela dava umas travadas no meio da fala, tal, como se ela estivesse realmente escutando alguém ditando para ela o que ela tinha que dizer. Ou seja, eu acho muito sério isso, porque além disso não ser uma coisa muito legal de ser feita, né, muito justa de ser feita, coloca a gente em dúvida. Puxa vida, o controle da nação tá na mão de uma pessoa que necessita de que sempre tem alguém dizendo para ela o que ela tem que dizer, o que ela tem que expressar ou criticar, né? Então, e aí, Carlos, o que você acha disso, cara? Muito bem observado. E essa artificialidade passa. Por mais incrível que pareça, as pessoas que estão assistindo perceberam muito que ela começava a frase de um jeito e cortava para outra completamente diferente. Que ela estava sendo monitorada e dirigida. Como é que chega uma pessoa desse nível na presidência da República, gente? Ela é completamente despreparada até para um debate político. Ela não tem ideias próprias, ela não tem informação sobre o governo dela e sobre as ações do governo. Ela tem só um rol de mentiras que ela joga para prejudicar os oponentes. Mas isso está cada vez mais evidente. Então, eu acho que esse debate foi importante para mostrar como nós temos uma pessoa completamente despreparada no poder e temos outra muito bem preparada, que já foi governador 2 vezes, é senador, fala com consciência e com conhecimento de causa e é uma promessa de grandes mudanças para melhor nesse país. E aí, Diego? Sim, se for comprovado esse ponto eletrônico aí, isso é gravíssimo, né? Isso é uma canalice. De fato, eu vi também essas imagens, né? E assim, a Dilma, ela é uma péssima oradora, né? Isso não é, né? Porque ela se expressa mal, não tem, as perguntas são às vezes muito confusas, inclusive o Aécio até falou isso, tão né? confuso sua pergunta que eu não sei nem o que eu vou responder. Então, ela não, talvez o ponto eletrônico, se de fato existiu, seja até contraproducente, porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Sim. Na hora ali do embate, né? Uhum. Enfim, e se ela usou o ponto eletrônico, eu não acredito que tenha ajudado muito ela não, apesar da canalice, porque ela continua indo mal nos debates, né? A pesquisa do UOL deu a Aécio 88% e ela com 12%, né? Quer dizer... Sim. Fora as mentiras, cara, que ela fala, né? Que eu tava até te falando, eu tava falando aqui nos bastidores que ela ficou o tempo todo martelando em cima de visita o site do TCU pra ver aí, ó, teve desvio de 7 bilhões na saúde, daí... Eu entrei no site do TCU e de fato é tudo o contrário do que ela falou. Não tem nada de verdade no que ela falou. Pelo contrário, as contas estão em dia, né? Que fala porque sabe que cara, ninguém vai olhar. O povo acata ali na hora e fala, olha isso, ela tá dando fonte, cara, então é verdade. Ninguém vai procurar, entende? E outros dossiês que ela falou na época, na hora lá, dossiê da pasta rosa, dossiê que não sei o que, tá todo mundo solto. A maioria desses dossiês, cara, todos eles, que eu saiba, foram fundados, a maioria deles criado por eles, entendeu? Inclusive no livro do Romeu Tuma Jr. ele trata disso, né? Acho que é Destruindo Reputações, né? Que o PT criou muito, enquanto ele era do governo, inclusive, né? Então, quer dizer, ele está falando isso não é à toa, né? Ele tem base nisso. O PT criou vários dossiês, né? Sempre em épocas de eleição e tal, que eram dossiês falsos, que aí depois a justiça descobria que era falso, mas aí já havia passado a eleição, o povo já esquecia, e é incrível, né? Ela retoma isso, porque para quem não está informado, acaba acreditando. O exemplo desse é o dossiê dos aloprados, foi o último aí, né? Foi em 2006, o dossiê dos aloprados foi comprovadamente, né? Falso.
Então, assim, e outra coisa, é uma coisa interessante de observar que ela ainda é presidente da República. Entende? Ela ataca Minas Gerais, no debate ela atacou Minas Gerais o tempo todo, como se fosse um país, como se fosse um estado independente, cara. Ela é presidente, ela responde também pelos estados. Entende? Então ela vai atacando Minas Gerais como se não dependesse da federação. Não, e ela coloca em muitos momentos ataques ao Aécio como se ele fosse o atual governador, né? Pois é. Quer dizer, o cara já não é governador há 4 anos, né, Carlos? E é uma pena que o Aécio não colocou claramente essa responsabilidade federal. Ele falou em contingenciamento, não é uma palavra que as pessoas entendem, mas a verba que o Estado precisava receber para educação, saúde e segurança foi contingenciada, ou seja, foi represada pelo governo federal. Então ela tem grande responsabilidade sobre a situação atual de Minas, se é que parte daquilo é verdade, e ela se exime de assumir esse problema. Agora, o aspecto que eu acho muito importante para a gente colocar também aqui no programa é que nós temos que realmente mudar o governo, porque nós temos um partido muito perigoso no governo. Essa estratégia de terrorismo eleitoral vem desde a época em que eles eram governo, não é só agora na eleição. Como bem lembrou o Diego, isso vem através da criação de um monte de dossiês para tentar desestabilizar os prováveis candidatos à presidência, isso muito antes de alguém se candidatar. Então é um partido terrorista e é um partido divisionista, em que querem colocar do lado pobres e ricos, querem colocar negros e brancos, do outro, por sua vez dividir também as classes, e isso é muito perigoso, gente. Nós estamos realmente no risco de continuar aqui a tendência de ter uma nova Venezuela se a gente não mudar esse governo. Exato. Bom, no próximo bloco a gente continua tratando desse assunto aí. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Pois bem, aí temos, como o Diego falou, isso a gente pode aprofundar um pouquinho. Tem muita coisa que a Dilma falou que realmente quando você vai pesquisar, você descobre que ela está falando bobagem, né? Fica aquele temor mesmo, será que o eleitor que não vai atrás dessa informação, ele pode se enganar, ele pode achar que aquilo que ela está dizendo é verdade e de repente isso alterar a eleição, já que está tão assim acirrada, né? Uma das coisas que ela falou e que o PT vem batendo nessa tecla, o Aécio perdeu em Minas, quem conhece não vota, tal e tal. Saiu uma pesquisa agora sobre o estado de Minas e agora para o segundo turno a Aécio vence em Minas, né? Ou seja, no primeiro turno ele dividiu os votos com Marina ali, né? Então assim, por isso Dilma ficou à frente, né? Agora, para o mal entendedor, né, o cara vai entender assim, não, o cara não venceu no próprio estado dele, né? Então, não é bem assim que a banda toca, né? Mas fala aí, Diego, sobre a questão do Bolsa Família que você estava falando. E com relação ao que você falou, assim, e outra, já faz aí 4 anos que ele saiu do governo de Minas, né? Então falam como se ele ainda foi, como você falou, como se ele ainda fosse governador, né? Então assim, agora, entre as inverdades que ela aborda nos debates e tudo, as pessoas acabam acreditando ali, pela veemência com que ela fala, ou se não, cria uma dúvida, né? Pô, mas e aí, quem está mentindo, né? Então assim, as pessoas não vão atrás para saber, que nem, por exemplo, que ela falou dos programas sociais. Os programas sociais, assim, eles são muito claros. O Bolsa Família tem sim o DNA, como o Maestro falou, do PSDB. Claro que tem. As pessoas bem informadas sabem disso. Então assim, é uma junção de outros programas sociais que o PSDB tinha, e inclusive está na a lei, se não me engano, 10.836, isso está na lei, tá? É uma junção dos programas sociais antigos, e eles vão mudando o nome dos programas sem dar crédito ao autor. Então aí parece que é deles, entre outros. Você pega o Minha Casa Minha Vida, é lá do Castelo Branco, do BNH. Você pega a Comissão da Verdade, também é de 95, lá do PSDB, a Comissão dos Desaparecidos e Mortos. Então assim, eles conseguem trazer o Pronatec, que ela fica se vangloriando o tempo todo, o Pronatec, foi uma proposta do Serra, em 2010, de campanha eleitoral, o Protec, baseado, por sua vez, nos programas de São Paulo, nas FATECs e nas ETECs. Sim. Entende? Então, assim, eles vão se apoderando dos programas
e se vangloriando deles como se fossem deles. Programas deles, né? Exatamente. Para quem não conhece, né, realmente acha que é isso. Fala aí, cara. Olha, eu queria acrescentar uma coisa muito importante também a essa conversa. Além deles se apoderarem dos programas que não têm a origem a concepção, a origem e a implantação no governo deles, eles estão derrubando o maior programa social desse país, como o Aécio lembrou, que é o Plano Real. Sim, Essa estabilidade econômica que a gente nunca teve, foi graças ao PSDB e ao Fernando Henrique que a gente hoje não, há tempos atrás podia sair e comprar a mesma coisa com o mesmo dinheiro. Isso não se consegue mais faz tempo. E eles estão acabando com essa estabilidade econômica e aí ninguém vai conseguir resolver. Então, gente, vamos ter muita cautela para o segundo turno. Exato. Em relação ainda a essa questão das bolsas, está circulando já também na internet um documento que mostra que foi a criação da Dona Ruth Cardoso, né? É um documento oficial do governo que está circulando por aí. Ou seja, então assim, fica chato, né? Mas às vezes você fala ali e tal, você cria aquele boato, né? Boato corre aqui e ali, então isso ainda me preocupa bastante. Eu não estou dizendo que o Lula não deu não fez um bom trabalho nesse sentido da expansão dos programas sociais, não estou dizendo isso. Só que assim, ela falou categoricamente no debate que na época da FHC eram 5 milhões de pessoas que recebiam o Bolsa Família, que na época não era Bolsa Família ainda. E hoje são 50 milhões? Só que exatamente, ela comparou com 50 milhões. São em torno de 56 milhões hoje que recebem Bolsa Família, 14 milhões de famílias. Na época da FHC não eram 5 milhões de pessoas, como ela disse, eram 5 milhões de famílias. Dava em torno de 20, 25 milhões de pessoas. Então, cara, esses detalhes que ela aborda de forma equivocada... Situações da verdade, né? Exatamente. Ela diz assim, quando a gente fala que é mentira, assim, nem tudo é mentira pura e simplesmente, né? É uma forma diferente de se contar a verdade. E se teve avanço, parabéns para eles, cara. É o que todo mundo espera de governo, é no mínimo isso. Uma progressão. Não, isso é um detalhe. Eu lembrei o que eu ia falar que me deu branco aquela hora. Né? Não há problema nenhum em você se apoderar de programas de governos anteriores. Se o programa é bom, deve ser mantido. O problema é você não dar crédito, né? Você falar que aquilo é seu, não, isso aqui agora é meu. É como você plagiar uma música, né, de um outro cara e não dar o crédito pro cara. Né? Pois é, Ronaldo, e o problema também é você só fazer programas sociais e não fazer o país crescer e fazer todo mundo ter renda plena e emprego, que é o que está acontecendo. Então com isso daí não vai ter programa social que resista. O PT esqueceu ou nem quis cuidar dessa área, porque para eles interessa manipular esse contingente de pessoas para o seu partido, para o seu eleitorado. Agora, sem isso daí, nós vamos ter um país arrasado, gente. Sim. Bom, gente, próximo bloco a gente continua aí com o papo. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre e aqui em off a gente estava comentando um pouco, o Diego até falou uma coisa interessante que eu acho que avanço era reduzir, né, o número de pessoas dependentes de programas sociais, porque significaria que essas pessoas estão conseguindo, através do trabalho e emprego, se sustentarem. Né? Então o que a gente busca, eu acho que seria uma redução. Né? Será que o número de miseráveis no país aumentou, ou ao invés do contrário do que eles dizem? Pois é. Né? Porque há uma coisa, eu preciso falar disso que agora me veio à cabeça aqui, coisa que eu vi na propaganda da Dilma, que eu fiquei horrorizado com isso aí, né? Que é o seguinte, a moça chega e fala assim, no tempo do FHC, casa era coisa de rico, casa própria era coisa de rico, né? No tempo da Dilma, casa é própria coisa de pobre. Bom, eu tenho toda uma questão em relação a essa coisa da bolha imobiliária brasileira. Eu vou falar aqui o seguinte comparativo. No tempo do Fernando Henrique, uma colega, uma conhecida minha, comprou um sobrado em frente ao metrô Santana por 50 mil reais. Né? Hoje, com certeza não custaria menos de R$1 milhão. Né?
Aí você fala, mas você está ganhando mais. Não, eu estou ganhando no máximo o dobro do que eu ganhava naquela época. Né? Será que naquele tempo, que era casa própria era coisa de rico? Eu acho que é agora, né? Porque o cara tem que ser milionário para ter uma casa própria. Tem alguma coisa aí que não está encaixando nesse discurso aí. Né? Em cima do que você está falando da redução dos beneficiários das bolsas, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque o Bolsa Família, no caso, a gente fala do Bolsa Família porque é um dos principais programas do governo federal e tem vários outros, né? A gente podia abordar outros até, mas o Bolsa Família, por ser o principal, acaba sendo mais explorado nos debates. E ele é destinado a miseráveis, então assim, você leva a crer que tem mais miseráveis do que antes, como você disse, porque o número mais que dobrou de beneficiários, ou de que eles estão no mínimo, no máximo administrando a pobreza. É porque é fácil tirar alguém da extrema pobreza com o imposto de outrem, é fácil. Eu tiro de você, dou pra cá e tiro você da pobreza. Pô, mas e aí? Né? Isso você está administrando e não extinguindo a pobreza. E aí é uma questão assim, a transferência de renda ela deve ocorrer, mas não somente dessa forma. Não dessa forma. Né? Eu acho que você tem que criar condições para que o país cresça, né, naturalmente, para que cada vez seja menos necessário que as pessoas dependam de programas sociais. Exatamente. Né? Não é que os programas sociais não devam existir ou que isso seja errado, né? De repente você transferir do que a gente paga de imposto para um benefício social. Né? Eu continuo achando que o negócio é dar emprego mesmo para as pessoas. Ele fala assim, pô, mas você está falando que quem recebe a Bolsa Família não trabalha, não é isso? Inclusive o Lula falou isso, antes de ele entrar na presidência, ele era um crítico veemente dos programas sociais. Contra, ele falava que criava preguiçosos, criava vagabundos, sim, ele sempre falou isso. Ele falava que era assistencialismo. Tudo que hoje ele acusa a elite branca de falar, ele falava. Exatamente, eu não estou dizendo que quem recebe a Bolsa Família não trabalha, não é isso. Porque isso aí, cara, também é argumento de quem é um pouco mais formado, não estou falando isso. Só que pela estatística de desemprego, pelo menos do IBGE, quem recebe a Bolsa Família não entra nessa estatística de desemprego. Tem uma categoria própria, são os talentados. Então essa estatística de desemprego é um pouco furada. E só para falar que tem esse estigma de que o PT governa para pobre, o PSDB para rico, criou isso talvez nunca mais se desvincule da sociedade. E que fique claro que entre 2010 e 2014, o número de bilionários mais que dobrou no país, segundo a Forbes, não sou eu que estou falando, mais que dobrou. O desempenho do PIB era 7,5%, hoje é de 0,29%. Estou falando de 2010 para cá, segundo o próprio IBGE. O salário mínimo da época do FHC teve valorização real de 85%. São dados, inclusive, da Economática e tal. No governo Dilma teve valorização de 15%. Tá? Segundo o IGPDI da FGV, o Fernando Henrique investiu mais de 20 bilhões do que o Lula durante o governo dele, apesar de todos os contratempos que ele teve na área econômica, segundo a própria FGV. Então assim, eu estou dando esses dados porque é para acabar um pouco esse estigma de que o PT governa para pobre, cara. Porque não é bem assim. O lucro dos bancos mais que triplicou. Sim. Os bancos enriqueceram o triplo da época da FHC, inclusive segundo a própria Economática, não sei o que estou dizendo, são dados oficiais. Sim, tem outra coisa que ela está falando muito aí sobre os bancos, né, que o Armínio Fraga falou que vai acabar com os bancos públicos. Não é isso, né? Ele quer dar transparência, né? Esses empréstimos do BNDES lá com o carimbo de top secret, né? Ou seja, ultra secreto. E para quem não precisa, que né? Tá indo para Cuba lá e tal, né? Enfim, diz aí, cara. É muito interessante que ela argumentou que isso foi geração de empregos, gente. Essas obras que fizeram lá fora foi geração de emprego. Não poderia gerar esses empregos fazendo essas obras aqui no Brasil, dona Dilma? Porto de Santos? Fazendo um Porto de Santos, por exemplo, dando mais dinheiro para os metrôs de todas as capitais que estão asfixiados por falta de verba. Essas mesmas empresas que você está financiando lá fora, curiosamente são as mesmas que contribuíram para o escândalo da Petrobras. Não tem aí uma ligação muito estranha, dona Dilma? Sim, uma ligação estranhíssima. E inclusive assim, muito se estimulou o consumo, né, compra de casa própria e tal, que até elevou o valor dos apartamentos e casas novas. E hoje eu estou percebendo, aí eu tenho clientes que trabalham com construção civil, eu tenho um irmão que trabalha com construção civil, os caras estão o ano inteiro sem receber um tostão, cara, não entra um serviço sequer, ou seja, já é um setor que entrou em colapso já.
já entrou em colapso. As pessoas estão agora chegando financiamento para elas, porque as pessoas compram às vezes um imóvel na planta, sem ter noção lá na frente do montante que eles vão ter que pagar, e aí na hora de conseguir o financiamento com o banco, eles não conseguem o financiamento. Aí elas vão devolver o imóvel para a construtora não devolve o que elas pagaram até então, né? Devolve a ínfima fração de 10% somente do que eles pagaram. Ou seja, isso daí é um estelionato, né, que foi feito com as pessoas, iludindo as pessoas de que elas teriam acesso a essa casa própria, né? Então, assim, as pessoas que são mais humildes, que trabalham no setor da construção civil, estão ficando desempregadas, né? Então você falou bem, não seria melhor então, ao invés de ter estimulado esse consumo desenfreado, ter investido em obras de infraestrutura como aeroportos, portos, estradas e tudo mais, para dar emprego para essas pessoas aqui no Brasil? Tá? Não teve investimento em quase nenhuma das áreas. Não teve. E ela continua falando que, por exemplo, só para mudando o foco, só por exemplo das creches, que ela focou no debate, que ela admitiu no debate, nós vamos chegar à meta. Como nós vamos? A meta de campanha de 2010. Como nós vamos? Ela tem que fazer meta para 4 anos, não para 8. Ela está considerando que ela vai ser reeleita? Entende? Como nós vamos cumprir? Ela ainda é presidente, cara. Tem que fazer agora. Por que não faz esse mês, por exemplo? Entende? Então, assim, essa questão de fazer obra em Cuba, por exemplo, e tem outras em outros países aí, eles têm essa mania, né? Esse papo furado de que mas vai ter retorno porque é empréstimo do BNDES. Cuba não paga nada, cara. Cuba tem calote, eles não pagam as dívidas dele, certo? E o Brasil não cobra, com esse governo não cobra. E aí, só que o principal problema é pôr o carimbo de secreto, cara, que nem você falou, entende? E só para abrir só em 2027, cara. Pô, como assim? Ela não explica por quê, nunca fala nada sobre isso, entende? A corrupção da Petrobras, por exemplo, que veio à tona agora, de 2010, já está aí, o Paulo Roberto Costa está falando, cara, que foi usado para a campanha de 2010 do PT. Isso é crime de responsabilidade, isso dá impeachment, não tem país sério. O que aconteceu? Ela tem maioria no Congresso e dá nisso. Sobre qual foi isso? Foi um dinheiro lá desviado para a campanha dele e isso daí gerou impeachment. Né? É incrível a blindagem que esse governo tem, gente. É inacreditável. Uma das reformas que o Aécio propôs quando ele assumir, e eu falo quando ele assumir porque eu estou quase convicto que a população está acordando de uma vez por toda para esse pesadelo chamado PT, é fazer a reforma política e a reforma tributária. Eu gostaria que ele incluísse a reforma também no judiciário, que é onde todos esses projetos do PT com carimbo de secreto estão bem guardadinhos para não ter mais escândalo. Eu acho que aí nós temos uma caixa preta monumental, gente. Nós precisamos abrir essa caixa preta. O que é que valida ela colocar um rótulo de secreto num projeto desse, já que ela está dizendo que criou empregos para muitos brasileiros fazendo obras lá fora. Então, se é benéfico, onde é que está o problema de estar secreto? Exato. Bom, gente, no próximo bloco a gente conclui mais esse programa. Muito bem, então vamos agora encerrar, né, nesse último bloco o nosso Papo Livre. E então ficamos com essa questão toda, né? O que o governo Dilma realmente nos trouxe de benéfico para que de repente possamos reelegê-la, né? Falamos bem do Aécio, nos posicionamos aí de uma forma que muitas pessoas que são críticas a nós, que nos chamam de tucanos e parciais e tudo mais, né? Bom, enfim, eu acho que não é bem assim, né? O que nós temos é uma posição muito clara, de bom senso, daquilo que a gente entende como correto e do que é incorreto, né? No atual momento estamos aí criticando a atuação do PT, do governo Dilma, e nos colocando mais favoráveis a outra corrente, mas pode ser que uma vez que essa outra corrente se torne governo e que passe a agir de uma maneira incorreta, nós vamos estar também fazendo críticas a essa outra corrente, né? Então isso daí também é uma coisa que incomoda, né? Esse cerceamento à liberdade de expressão, que também veio
com esse governo petista aí, do tipo, você não pode ser contra, né? Porque parece que você é elitista por ser contra, né? Pô, eu não tenho nada de elitista, tudo bem, eu sou branquinho, né? Mas eu sou um cara que eu vivo com muita dificuldade, sou músico, pago aluguel, é uma vida desgraçada que a gente leva aqui, né? E realmente, para mim, os anos, segundo o mandato do Lula para frente, esses anos petistas, aí, esses últimos 8 anos petistas, para mim foram anos muito difíceis. Então não tem o menor cabimento de eu votar nesse partido, na reeleição desse partido. Eu penso assim, a eleição para mim é uma coisa que não tem muito que entrar em ideologia, é mais ou menos o seguinte, a coisa está boa para você, mantenha. A coisa está ruim para você, troque. Né? É como o presidente da República, ele é um funcionário da gente, ele está a serviço da nação e da população. Se você tem um funcionário ruim, manda o cara embora e contrata um outro melhor. É isso que eu penso. Então, manda lá, Diego. Eu também não sou elitista, e inclusive eu trabalho de segunda a sábado como qualquer cidadão brasileiro, né? E aí a questão é a seguinte, que, por exemplo, eu também sou muita coisa, eu tenho muita coisa contra as propostas do Aécio, não sou a favor de tudo que ele propõe, entende? Só que assim, o PT, eles têm um marketing muito bom, nós podemos falar isso melhor porque ele foi do marketing político. Eles conseguem tudo o que é de ruim, eles conseguem pôr a favor deles, como a gente estava conversando nos bastidores aqui. Uhum. Você pega, por exemplo, a crise aí na Petrobras, as corrupções todas aí que estão vindo à tona, o mérito é deles, né? Porque antes não tinha isso, não vinha à tona nada. O Ministério Público Federal é independente, não depende dela para vir à tona, entende? Isso não, assim, é outra furada. Botar a culpa da situação econômica do país, que ela admite que está ruim, não adianta a petista vir falar que não está, ela admite, o governo admite. Só que eles colocam a culpa na crise internacional, outra coisa que a gente estava debatendo aqui há pouco. O resto o mundo inteiro cresce aí, isso é muito volátil, tá? Amanhã pode não estar mais assim como eu estou falando, mas hoje o ponto é, a média de crescimento do mundo é 3%, o nosso é 0,3%. E os emergentes todos acima da... Pois é, a China, apesar do crescimento um pouco mais baixo que os anos anteriores, ainda cresce mais de 7%, por exemplo. A América Latina cresce 2 pontos percentuais acima do Brasil, inclusive, acredite você, Argentina e Venezuela. Então a crise não é da crise internacional, a culpa não é da crise internacional, entende? É má gestão mesmo. A crise é essa que o Lula chamou de marolinha em 2008, e agora a culpa é dela, né? Então assim, cara, eu não sou filiado a nenhum partido, apesar de, inclusive, não deixo claro aqui que eu voto. É claro que parece que fica claro, porque eu sou um crítico veemente do PT. Eu penso sim que tem de mudar esse governo que nós temos aí, e o caminho agora, nesse momento, é o Aécio, porque quem está no segundo turno com ela é o Aécio. Se fosse o Joãozinho, o Zé, ali do bar da esquina, eu votaria no Zé. A gente tem de mudar o partido que está aí, para ver se a gente começa a melhorar um pouco esse aparelhamento do Estado, como a gente sempre fala aqui. Mais de 25 mil caras de confiança, tem que acabar com isso. E no momento, o caminho é o Aécio. Eu vou pegar o gancho de vocês, que eu acho que para encerrar um gancho muito bom para a reflexão de todo mundo que vai ver esse programa. Vamos retomar. Eu sou filho de viúva pobre, órfão de pai, estudei com meu próprio esforço, sempre no curso noturno. Graças ao meu próprio esforço eu cheguei bem ou mal onde eu estou, que cada vez eu acho que eu estou mais mal com esse partido no governo. Não tenho partido político também de escolha, para lembrar muito bem o que o Diego falou. A nossa escolha agora é aquele candidato que parece mais preparado e mais respeitável. Temos um governo corrupto, não tem outra palavra, mentiroso, e que está promovendo sim a miséria, porque a estagnação econômica está aí, está cheio de placas de venda e se aluga há meses, as pessoas desesperadas querendo vender os seus imóveis e não tem mais quem possa comprar. O Ronaldo lembrou muito bem que um imóvel hoje em dia, se você comprou por 50 mil ano passado, você não compra o mesmo imóvel hoje porque o teu dinheiro não dá. Nós temos um problema grave de administração e um problema grave de um governo que leva as coisas na base da mentira.
Agora, o que me preocupa mais para encerrar é essa estratégia deles quererem dividir o povo brasileiro. Eu não sei se eu sou burguês, se eu sou operário, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou mulato. Eu sou brasileiro, gente. Eu tenho que ser respeitado pelo meu vizinho, respeitar meu vizinho, independente do que ele pensa e de qual é a ideologia dele. Não vamos mais deixar acontecer governos que dividam as pessoas. Vamos falar de governos que unam as pessoas para o bem do Brasil. Bom, é isso aí. Acho que falou tudo, né? Então, vamos ver agora o resultado daqui uma semana dessa eleição. Esperamos que seja um resultado bom para toda a nação, para todo o país, né? E voltamos talvez para comentar o resultado. Espero que mais animados, menos nervosos do que está hoje. Um abraço. Você tem alma pra desafiar. Sua essência é o único meio de transformar tudo que vai mal. Tem a ver com suas atitudes mínimas. É seu poder total. Quer mudar o mundo? Então mexa a bunda.